Um clube com dinheiro em caixa que podia contratar outros jogadores. Né? Vários jogadores do Bahia não tiveram espaço, inclusive da base, por causa dessa insistência maluca, inócua, injustificável em Cauli. Né? E um jogador que não estava correspondendo, que não estava mostrando um inconformismo com a situação, que entrava para fazer mais do mesmo, ou seja, nada, não marcava ninguém, não dava um carrinho, não dava uma porrada, não mostrava indignação, não fazia um gol, não chutava, não dava passe. Um inútil! Corra do Bahia, fuja do Bahia, corra do Bahia. Salve galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Meu Bahia. Eu sou Meu Bahia, o seu YouTube favorito. Família, a saída do Cauli deu o que falar, deixou gente, teve gente que ficou chateado, teve gente que ficou revoltado, teve gente aí que ficou alegre, né? Teve gente que esperou mais do Cauli, como eu esperei, e acabou ficando decepcionado, mas o Darino foi puto com o Cauli e detonou o Cauli, pai. Chamou de sanguessuga, jogador que veio, que tava só sugando aí do Bahia, né? Fazendo corpo mole. Vamos ver o que o Darino falou. Depois eu vou trazer minha opinião sobre a fala do Darino e se ele tem razão ou se ele acabou pegando pesado com o Cauli. Mas antes, já deixa o like, se inscreve no canal e sem mais delongas, vamos pro vídeo. Para praticar aquele que é um dos meus esportes favoritos. Falar mal de Cauli Oliveira. Pelo menos agora, falar mal a última vez, né? Porque ele vai parar de atrapalhar minha vida, meu lado, meu time. Sanguessuga, morto, acomodado, mimado e tirador de onda, viu? Não joga porra nenhuma. Ainda tem um monte de abestalhado no torcedor do Bahia que endossa, que tá com saudade. Pega o avião e vai morar com eles e vai torcer pro São Paulo, o rebanho de burro. É burro, não entende de futebol, tá apaixonado pelo cara, né, velho? Pelo amor de Deus. O programa de hoje é dedicado exclusivamente a falar mal de Cauli, falar muito mal. Essa saída que demorou e demorou muito. Por quê? Porque o Bahia não se respeita, né? Ele comendo ali a comida da avó e da mãe dele. Era uma figura. E vamos na manhã, viu? Vai dar tudo certo. E, evidentemente, Pixão tá aí, canal da linocena@gmail.com. Aí, ó. Zero Beto. Só de ele ir embora, acordei mais leve. Eu também, velho. Mais leve, mais tranquilo e menos raivoso. Inútil, encosto, morto. Pô, mas é foda. Essa toalha aqui atrapalha o cenário. Opa, aí o cenário com a toalha, aí não dá. Aí joguei pra lá. Esse cara É mãe, né? Tem que respeitar. Aí é a mãe dele. Não respeite Tem um não. cenário aqui improvisado. Não respeite não, sacana. Não respeite não. Tá dando tudo certo. Estão ouvindo bem? Igor Cruz. É isso aí, Dadá. Você é o único que põe o dedo na ferida. Agora, modéstia à parte, eu tô falando de Cauli, ó. Essa trajetória de Cauli foi totalmente errada no Bahia. Totalmente errada. Supervalorizou-se um jogador que tem uma boa técnica, mas que não tem a mínima capacidade de ser protagonista de nada, né? A não ser do Ludogorets, que é uma espécie de Bayern de Munique da Alemanha, né? Onde entrou em campo, já ganhou não sei quantos títulos consecutivos, que enquanto ele veio aqui foram 11, né? Não tem torcida, não tem tradição, não tem pressão. Aí ele vai jogar pra caralho. Assim como ele jogou no primeiro ano aqui. E lembre-se do contexto, né? Um completo desconhecido, um time totalmente bagunçado, ele não tinha responsabilidade, os que foram contratados para resolver não estavam resolvendo. O que ele fez? Sem o peso da pressão, ele resolveu. No ano seguinte, que Rogério Ceni montou o time em função dele, aliás, também Rogério Ceni é bem culpado disso, né? Porque chegou e, jogador dos sonhos, que é um prazer trabalhar com ele. Fez o que na vida? Porra, o mito, o pentacampeão, o maior goleiro artilheiro, o maior da história do São Paulo. Como é que dá tanta moral assim para um Zé Ninguém? O cara que fez uma temporada legal contra o rebaixamento,
que tinha jogado no glorioso Ludogorets da Bulgária. Aí Rogério só faltou, né, dar a bunda para ele. Né? Então é o seguinte, o cara começou a se achar. Né? Esse cara, E Rogério se perdeu depois, porque incensou, fez o time em função dele. E Rogério, vocês sabem como é, né? Deu merda, ele tirou dele da reta. Ele continuou, né, aumentando os elogios ao Cauli, já em 2024, né? Como forma de quê? De dar moral, não. De tirar a responsabilidade dele da reta de ter definido um esquema tático, né, monótono, né, de uma nota só, em função de um jogador que ele estava vendo que estava sendo questionado. Então, assim, eu acho que era uma forma dele tentar estimular o amorfo, o morto, o morno, o ninguém, o zumbi, né? E ao mesmo tempo tirar ele da reta. Eu falei, ó, o melhor jogador da temporada passada que vocês membros elegeram, do torcedor do Bahia, eu tô botando agora o time em função dele, e ele, se ele não tá jogando nada, a culpa é dele. Isso é coisa de treinador. E manteve insistentemente Cauli sem jogar nada, 2024 todo. Porque é arrogante, porque não tem repertório técnico também, né? Para mudar as situações. Né? Saiu na reta final, naquela entrada de Lúcio com a Ademir na frente, não tinha mais jeito, né? Aí, 2025, esse cara começa o ano. Rogério faz de tudo para botar Cauli no time. Vocês não lembram, não? Ele não tinha mais vaga na centroavância, porque Lúcio tomou conta. Né? Aí botou de ponta direita, botou de ponta esquerda. Teve o Bavi que ele jogou de ponta esquerda, um negócio ridículo. E Rogério ainda saiu de campo dizendo que ele tinha sido o melhor. Quer dizer, uma fã, uma coisa... O Bahia, velho, se subjugou ao craque do Ludogorets. O Bahia fez tudo por Cauli, velho, inexplicavelmente, né? Um clube com dinheiro em caixa que podia contratar outros jogadores, né? Vários jogadores do Bahia não tiveram espaço, inclusive da base, por causa dessa insistência maluca, inócua, injustificável em Cauli, né? E um jogador que não estava correspondendo, que não estava mostrando um inconformismo com a situação, que entrava para fazer mais do mesmo, ou seja, nada, não marcava ninguém, não dava um carrinho, não dava uma porrada, não mostrava indignação, não fazia um gol, não chutava, não dava passe. Um inútil! Cauli Oliveira no Bahia, depois de 2003, foi um inútil, um peso morto. E o Bahia manteve. Aí é o seguinte. Porra. Falei que ia demorar de falar para chegar a gente. E aí? Dou uma desacelerada aqui, respiro ou continuo falando desse merda que o São Paulo tá levando? Me dirijam aí, velho, que vocês sabem que eu não tenho papo na língua, não tenho um filtro, não tenho um freio, não tenho nada. Mas tem um cuscuz by mamãe. Muito bom. E chutar mais fora da área e finalizar. Sim. Espero chegar, galera. Vamos trocando ideia. Eu continuo só descendo o sarrafo nessa porra. Vitor, vamos chatear Darino. Mas você tá certo. Cauli em campo era -1 durante 2 anos seguidos, vivendo de lampejo. Lampejo cada vez mais raros, né? Vivo Life. Cauli era o anti-Lima Sergipano. Mas ajudou a gente. Ajudou a gente em 2013, né, velho? 2023 só. Aí vocês vão ficar vivendo nessa temporada. Jogador de alto nível, velho, é continuidade. Né? Ainda mais que ele teve o contrato renovado. Né? Cauli, depois da primeira temporada, o salário dele aumentou bastante, foi para 750 mil reais. E quando chegou a proposta do Palmeiras, que o Bahia negou, né, houve um aditivo no contrato, né, o contrato dele foi estendido, se eu não me engano, o salário foi aumentado mais ainda. Então, assim, velho, porra, ele não pode se acomodar em uma temporada. Ele teve a valorização financeira, né? Ele teve a maior valorização, né, possível para quem mexe com a mesa do Bahia, que foi o quê? O amor, a idolatria, né? A paixão da torcida. E ele fez o quê com isso? Nada. Ele foi se afundando. Ele não pode reclamar de falta de sequência. O time foi montado para ele em 24, gente.
Ferribote do lado direito, Everaldo. Tassiano do lado esquerdo e ele de falso 9 e os caras trabalhando para voltar para marcar, para ele ficar livre lá e resolver. Resolver que porra? Nada. E foi mantido titular o Campeonato Brasileiro inteiro. E ano passado, toda a oportunidade que Rogério tinha, botava ele para jogar e ele não jogava porra nenhuma. Rapaz, galera, é isso aí, viu, galera. Eu gosto do canal do Darino. O Darino tinha até sumido aí um tempo. Não sei o que foi que aconteceu, eu não conheço o Darino. E eu, desde quando eu não tinha nem canal no YouTube, eu gostava de assistir. Eu não gosto de assistir. Eu já falei aqui algumas vezes que eu não sou um cara que assisto muitos canais do Bahia, não. Né? Porque eu sou um cara que eu levo muito pessoal. Eu gosto muito do Bahia. Não que os outros não gostem, mas eu sou um cara que eu sou muito fanático pelo Bahia. E quando eu tô puto da vida, que eu vou assistir um canal, um canal exemplo do Bahia, e chega lá, o cara tá passando a mão na cabeça de todo mundo, eu fico puta, velho. A porra acabou de perder. Tá perdendo. Eu vi várias vezes isso, tá ligado? Só um exemplo aqui. O Bahia perdendo vários jogos fora de casa. E aí eu vou assistir um canal de um colega aqui do YouTube também. Chega lá, o cara tá passando a mão na cabeça de fulano, na cabeça de cicrano, que só tá fazendo merda, tá ligado? Não sei se é pra agradar o público, não sei se é pra agradar alguém lá de dentro, não sei o que é. Aí eu paro de assistir. E o Darino não, pô. O Darino, uma coisa que eu gosto no Darino é que ele fala o que ele sente, velho. Ele fala o que ele tem que falar, velho. Se ele tá puto, ele é muito parecido com o que eu tento fazer aqui com vocês. Eu não ligo se eu vou perder inscrito, eu não ligo se as pessoas vão dar dislike, eu não ligo se a pessoa vai me esculhambar nos comentários, eu não ligo se a galera vai parar de me seguir. Irmão, aqui meu canal é um canal que eu tento ser diferente, eu tento falar o que eu sinto como torcedor e não o que vai agradar vocês. É, porque tem gente que quer se agradar o tempo todo. Não, pô, vou falar a verdade pro torcedor. Se eu não gosto de tal coisa, eu vou chegar pra vocês aqui no meu canal e vou detonar como eu sempre faço. Se eu gosto de tal coisa, eu vou falar e assim vai seguir na vida, tá ligado? Aqui meu canal tem que trazer a verdade sem puxar o saco de ninguém. E o Darino é muito parecido com isso. E aí o que ele falou, muitas coisas faz sentido mesmo, cara. Sabe? Eu discordo só na parte do Ludogorets, que ele detona o time. E eu acho que a gente pode buscar bons jogadores de times pequenos, né? A gente já buscou o Eric Puga da Série B, o Luciano Juba da Série B, essas paradas aí, só porque vem de time pequeno que o jogador não presta, eu não concordo. Porém, o Cauli, quando ele precisou ser protagonista, ele apagou mesmo, né? Eu tenho um tio que ele é torcedor do São Paulo, e ele falava antes isso aí há uns 2 anos atrás, que Cauli era um jogador normal que se destacou porque o time do Bahia era ruim. O time do Bahia não tinha peças, as peças boas que tinha, tava jogando uma merda. Então o Cauli se destacou. Quando ele montou um time bom para Cauli se destacar no meio dos bons, ele acabou sumindo, porque ele é um jogador normal. A gente vai ter a prova se Cauli é um jogador normal ou não agora no São Paulo. Mas aqui no Bahia, até então ele se mostrou ser um jogador normal. Quando botou o peso dele ser o protagonista, ele simplesmente subiu para a cabeça e acabou caindo com tudo. E muitas coisas que o Darino falou faz sentido. Em 2024, o time foi formado para jogar em torno dele. Concordo 100%. E Cauli acabou pipocando. Em 2025 teve várias oportunidades que talvez outros jogadores da base não tiveram, né? Então, assim, eu acho que Cauli de 2023 foi um Cauli sempre excepcional. Não é à toa que o Palmeiras tentou levar ele. Porém, 2024... ali no início, ali, Cauli ainda conseguiu render um pouco de futebol. Depois Cauli foi caindo, a pressão foi caindo sobre ele. Lembrando, outra coisa que o Darino falou que faz muito sentido. Em 2023, a pressão não era em cima dele. A pressão era do Jean Lucas, a pressão era do Caio Alexandre, né? Que eram os caras que chegou ali com status para ser o fodástico. O Everaldo, né? Que era o atacante, o Kaique, o Biel. A pressão era sobre esses caras aí, que vieram aí com status para ser fodástico, né? Eu acho que o Ademir também chegou nessa época, mas o Cauli não. O Cauli chegou ali, foi fazendo dele, BBB, papapá, a galera só abraçando o Cauli, pronto. Em 2024 foi, Cauli já chegou como o Bambamã, a torcida já olhou mais para Cauli. A torcida não, aquele ali é o cara que vai levar a gente a outro patamar. E aí Cauli só foi caindo, e a pressão só foi subindo, meu filho. Quanto maior a expectativa, maior vai ser a crítica quando você não conseguir chegar lá. Mas vamos ver o que é que vai dar aí. Acredito que esse seja o meu último vídeo aqui sobre Cauli. Cauli agora faz parte do São Paulo. Só trouxe isso aqui porque eu achei interessante a crítica do Darino Senna.
Deixa aqui se vocês concordam com o Darino Senna, se você discorda. Lembrando, todo mundo vai ter uma opinião. Nem todo mundo que passa pano o tempo todo está errado, e nem todo mundo que critica também o tempo todo vai estar certo. A gente tem que ouvir e adquirir as melhores coisas que nos agradam, né? Então é isso aí, já deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu! Corra do Bahia, fuja do Bahia, corra do Bahia.